Olá pessoal, então a gente vai começar as videoaulas de uma forma de tentar armazenar esse conteúdo e deixar disponível para vocês quando tiverem dúvida acessar e continuar os trabalhos, né? Então a gente vai começar aqui com a parte da introdução da disciplina, né? Onde vai rever alguns aspectos de geologia. Então dentro desses aspectos de geologia, a gente precisa abordar alguns conceitos que são fundamentais para entender o resto da composição do solo, temperismo, entre outras coisas, né? E aí, então, dentro da geologia, a gente separa bem, porque no estado do Paraná a gente tem primeira divisão, isso aqui de acordo com o mapeamento do Mineropar, algumas áreas aqui com uma presença de rochas metamórficas, ígneas e algumas sedimentares, que seria o primeiro planalto do Paraná, onde fica situado Curitiba, né? E aí, já no segundo planalto do Paraná, a gente tem uma diversidade muito grande de rochas, mas predominantemente do tipo sedimentar. Então, aqui em toda essa região marrom seriam rochas do tipo sedimentar, e essa área em verde escuro seria rochas basálticas, né, ou rochas ígneas, onde elas ocupam grande parte do estado do Paraná. E aqui essa área verde mais clarinha, então seriam áreas de materiais sedimentares bem mais recentes do que o resto da região aqui. E aí no estado do Paraná a gente tem essa coluna estratigráfica onde mostra essas variações e mais para frente a gente vai ver que essas variações de geologia também refletem em variações de solos. Então, antes da gente entrar na parte de geologia, a gente precisa definir algumas coisas. Então, por exemplo, para a gente entender minerais, rochas e tal, a gente tem que voltar um pouquinho e falar da tabela periódica, porque muitas vezes há confusão entre elementos químicos e minerais. Por exemplo, quando a gente fala assim, um tipo de mineral, muitas vezes a pessoa fala silício, né? Ou quando fala, por exemplo, um tipo de rocha e alguém fala, por exemplo, quartzo, né? Ou calcita, né? Ou carbonato, e aí a gente tem algumas confusões entre esses três aspectos, vamos dizer assim. Então, os elementos químicos são todos aqueles que constam na tabela periódica e que são a estrutura mínima do mineral. Então, seria mais ou menos de forma análoga, né, ao tijolo construindo uma parede. Então, seria a menor unidade da construção de toda aquela parede. Para formar um mineral, eu preciso que esses elementos químicos, pode ser um ou mais elementos químicos, né, eles se organizem de forma regular, eles têm uma estrutura e uma repetição de forma bem ordenada no espaço, assim como está aqui embaixo, né? Aonde esses elementos então formem o que se chama de estrutura cristalina. E aí eu tenho um mineral. Então, o mineral é formado por esse arranjo bem organizado, que pode ser mais de um elemento químico. E aí, qual que é a diferença, por exemplo, de mineral e não mineral? O mineral, como eu falei para vocês, ele tem essa repetição na organização dos átomos, né, dos elementos químicos, que faz então com que ele tenha suas propriedades, como cor, dureza, entre outros. Né? E já o material, mesmo que seja sólido, mas que ele não tenha essa estrutura organizada no espaço, ele é dito como diamorfo ou de baixo grau de ordenação. Então, essa seria basicamente a diferença, por exemplo, de um cristal, onde ele tem todos os átomos bem organizados e distribuídos de forma repetida, né, em uma determinada direção, e o vidro, por exemplo, como ele é resfriado muito rapidamente, ele não tem então uma organização, não tem tempo de se estruturar ou de se organizar, assim como o cristal. Então, dentro dos minerais, a gente faz uma primeira separação na classificação, que são os minerais silicatados, e posteriormente a gente tem os minerais não silicatados. Então, os silicatados são todos aqueles que envolvem silício e oxigênio na sua composição, e os não silicatados são aqueles outros minerais que não têm oxigênio na sua composição. Só ressaltando aqui que esses minerais silicatados, eles perfazem 93% de todos os minerais formadores de rochas.
Então, como é que são esses minerais silicatados? Então, todos os minerais silicatados têm pelo menos um tetraedro de silício, né? E aí, essa história de tetraedro de silício, ela é definida porque a gente tem, por conta de arranjos de estrutura química, a gente tem um átomo de silício no meio, e esse átomo de silício ele é rodeado por 4 átomos de oxigênio. E aí, a figura geométrica que lembra essa organização, uma forma mais lógica de explicar essa informação é através dessa figura de tetraedro. E aí, como tem o silício no centro, a gente chama de tetraedro de silício. E aí, dentro dos silicatos, a gente pode fazer uma separação, né, uma classificação em relação a como que esses silicatos se organizam dentro do mineral. Então, por exemplo, se a gente tem aqui um tetraedro ligado ao outro tetraedro por um metal, pode ser um cátion, principalmente cátion divalente, como cálcio, magnésio, ferro 2+, aí a gente tem o que chama de nesosilicato, né? Nesosilicato porque neso significa então ilha, né? Ou um tetraedro isolado do outro. Os tetraedros não têm uma ligação direta entre eles, né? E aí a gente tem sempre um cátion metálico aqui, principalmente diferente fazendo essa ligação. Só uma coisa que eu quero dizer para vocês é que essa ligação então do metal aqui entre esses tetraedros, ele tem uma energia de ligação menor do que a energia, por exemplo, que tem esse átomo aqui de oxigênio em relação a esse átomo aqui de silício. Então, essa ligação oxigênio-silício, do ponto de vista químico, é muito mais forte do que essa ligação do oxigênio com esse cátion metálico que tem aqui. Então, a gente vai ver mais para frente quando falar de temperismo, mas essas ligações podem ser consideradas então como pontos de fraqueza do mineral. Uma outra estrutura que a gente tem, por exemplo, são os sorosilicatos. E aí o soro está relacionado à organização impar, onde um tetraedro ele tem um compartilhamento, né, de um oxigênio em comum. Então a gente tem um tetraedro ligado ao outro por um oxigênio. E aí então, o que eu tinha falado anteriormente, que seria um ponto de fraqueza, vai ocorrer em ligações a cada 2 tetraedros de silício. Então a gente tem essas organizações em pares, como por exemplo a gente tem aqui a hemimorfita e a tortibita, que são minerais do tipo sorosilicatos. E aí avançando, né, no grau de complexidade desses minerais, a gente tem minerais onde há o compartilhamento de 2 oxigênios entre os tetraedros. E aí esses minerais se tornam um pouco mais resistentes, porque essas ligações, como eu disse anteriormente, são ligações mais fortes e mais difíceis de serem rompidas depois no processo de intemperismo desses minerais. Então, esse aumento de compartilhamento de oxigênio também é chamado de polimerização, né? Então, conforme vai aumentando a quantidade de oxigênios compartilhados entre os tetraedros, também há o aumento da polimerização desses tetraedros. Os próximos que a gente tem, né, conforme vai aumentando o grau de polimerização, são os inosilicatos. E aí os inosilicatos eles podem ocorrer de cadeia simples, né? Aqui ainda há o compartilhamento de 2 oxigênios para cada entre os tetraedros. E aí os inosilicatos de cadeia dupla a gente já começa a ter uma polimerização um pouco maior e há então um compartilhamento em alguns casos de 3 oxigênios, em alguns casos de 2 oxigênios entre os tetraedros, né? E por exemplo a gente tem os piroxênios e os anfibóides, que são minerais com um grau relativamente alto de suscetibilidade ao processo de intemperismo. E aí a gente entra num grupo muito especial,
quando fala em solos, que são os filosilicatos. E aí o filo está relacionado à estrutura em forma de lâmina, né? Ou seja, aqui a gente tem esses tetraedros se organizando e crescendo em duas direções, tanto aqui em X quanto em Y. Eles crescem nessas duas direções e formam essas estruturas como se fossem lâminas, né? Então aqui a gente já começa a ter um grande grau de polimerização, aonde há o compartilhamento então de 3 tetraedros de silício de 3 oxigênios entre os tetraedros de silício, né? E aí a gente tem então o aumento de polimerização e também uma maior resistência ao processo de intemperismo. Então, um exemplo desses minerais são as micas, né? E aí a gente tem a muscovita e a biotita, também o talco e a clorita. E aí, entrando um pouco mais nas especificidades dos filosilicatos, a gente tem, então, que esses filosilicatos, muito comumente, se ligam a outra lâmina, mas essa lâmina tem uma especificidade que ela é composta, então, com alumínio. Então, a gente tem essas lâminas de octaedro de alumínio, onde esse octaedro, de forma similar ao tetraedro, ele tem um átomo, só que de alumínio no centro, e é rodeado, então, por 6 átomos de oxigênio, e é essa estrutura que a gente tem uma figura geométrica similar ao octaedro. Então, por isso que se chama de octaedro de alumínio. Então, esses filosilicatos, eles crescem nessas duas direções, e a gente pode ter intercalação dessas lâminas de tetraedro de silício com essas lâminas de octaedro de alumínio. Então, a gente tem, nesse caso aqui, uma lâmina de tetraedro embaixo, uma em cima e uma de octaedro de alumínio no meio, que formam esses minerais que a gente chama de 2:1, que mais para frente a gente vai falar mais detalhadamente. E aí, um exemplo desses minerais é a mica, né? Então, a mica, por exemplo, tem um processo onde o silício ele pode sofrer uma substituição por um outro elemento químico de um raio similar, um raio muito parecido, só que ele tem uma carga, ele tem uma valência diferente. E aí essa valência diferente faz com que esse mineral gere uma carga na sua estrutura, que a gente chama de carga permanente ou carga estrutural. Então, há um balanço de cargas de elétrons aqui entre esses elementos químicos, e quando a gente tem o silício nesses tetraedros, a gente assume que esse arranjo aqui acaba não gerando o excesso de carga positiva. E aí a gente tem esse pedaço do mineral com carga zero. Se esse silício 4+, for substituído por um alumínio que tem um tamanho muito parecido, mas que tem a carga 3+, aí essa estrutura aqui começa a ter um excesso de carga negativa. E aí, então, a gente tem a formação de carga no mineral por esse processo, então, de substituição do silício pelo alumínio. E aí, essa substituição, como ela só ocorre porque os átomos, os elementos químicos têm tamanho similar, parecido, a gente chama de esse processo de substituição isomórfica. Então, essa substituição isomórfica é o que gera essa carga estrutural nos minerais. Então, a gente tem aqui, por exemplo, a muscovita, que também é conhecida como a mica branca, né, onde a gente tem bastante alumínio na sua composição e silício também, enquanto que na biotita a gente tem como principal característica no octaedro às vezes ter o alumínio substituído por ferro ou manganês, ferro 2+, e magnésio 2+. E aí, por fim, então, a gente tem os tectosilicatos, que são os minerais silicatados, em que os 4 oxigênios do tetraedro são compartilhados com outros tetraedros. Então, se nos filosilicatos a gente já tinha uma resistência muito grande ao intemperismo, nos tectosilicatos essa resistência é muito grande, né? Porque todos os tetraedros estão compartilhados, todos os oxigênios estão compartilhados com outros tetraedros, e essas ligações têm uma grande energia envolvida. Então,
O quartzo é um grande exemplo desses tectosilicatos e não por acaso, então, o quartzo é um dos minerais mais resistentes ao processo de intemperismo. Então, outro mineral aqui que a gente tem é o feldspato, né, que também é um tectosilicato. Pois bem, então a gente viu aqui a parte de elementos químicos, né, que são todos aqueles que estão na tabela periódica. A gente viu os principais minerais, os silicatados, que são os mais comuns no solo. Né? Há alguns outros minerais que são de uma relativa abundância na superfície, mas que a gente não encontra muito em solos e a gente não abordou aqui. E agora, então, a gente vai falar de rochas, de uma forma bem simplificada, essa parte de rochas. E aí a gente tem esses minerais formadores de rocha, principalmente rochas ígneas e metamórficas. E a gente vê que 50% dessas rochas, desses minerais nas rochas, são feldspato. Alguma coisa aqui de peroxênio, quartzo, mas principalmente feldspato. E em relação à origem, à gênese, à formação dessas rochas, elas podem ser classificadas então, entre ígneas, metamórficas e sedimentares. São as três classificações mais genéricas que a gente tem dessas rochas. Né? Bem, essas rochas ígneas, então, são chamadas assim porque foi feita uma associação dessas rochas, principalmente nesses derrames de magma, né? Onde toda a vegetação que tinha em volta, que era atingido por esse material, então entrava em combustão. E aí esse ígneos está relacionado a fogo, e aí veio então a associação de rocha ígnea ou rocha quente, né? Rocha que gera o fogo. O primeiro passo, ou o primeiro item de classificação dessas rochas ígneas pode ser relacionado então à composição química delas. E aí a gente tem rochas ácidas, e aí a rocha ácida está relacionada principalmente com a quantidade de silício maior que 65%. E aí a gente tem alguns exemplos aqui como o granito e o riolito. O granito é um exemplar intrusivo, ou seja, ele tem um resfriamento dele abaixo da superfície, enquanto que o riolito ele é um exemplar de uma rocha ácida extrusiva, né? Ou seja, ele tem um resfriamento do material na superfície da Terra. E por outro lado, tem as rochas básicas, que têm menos de 54% de óxido de silício. E aí a gente tem o equivalente de uma rocha básica intrusiva, né? Uma rocha que foi resfriada abaixo da superfície, que seria o gabbro, e a rocha básica extrusiva, que foi resfriada então na superfície, que é o basalto, né? Que é muito comum na região do Terceiro Planalto do Paraná. Então aqui só algumas imagens para mostrar, né? O gabbro, que seria a rocha básica, e o granito, que seria a rocha ácida, né? Ambas são rochas intrusivas, ou seja, rochas que foram resfriadas abaixo da superfície. E aí a gente tem a condição de formar cristais bem grandes e visíveis ao olho nu. Então essa é uma das principais características que a gente usa para separar as rochas extrusivas e rochas intrusivas. Enquanto que as rochas intrusivas, as extrusivas, desculpa, como o resfriamento é muito rápido, a gente não tem condição de formar cristais tão grandes assim. E aí a gente tem esses minerais onde, a olho nu, eu não consigo separar cada cristalzinho de mineral. Né? E aí eu chamo de rochas extrusivas. E aí eu tenho essa variação mais ácida, mais clara, né? E a variação mais básica e escura desse material. E aí tem os materiais que não chegam a formar cristais, ou não chegam a formar mineral, porque o resfriamento foi muito rápido. E aí a gente tem, por exemplo, as escórias, a pedra pómez e também a obsidiana ou vidro vulcânico, também conhecido. Então aqui é só uma figura para mostrar, né, como que a profundidade em que esse material é resfriado, como é que ele influencia principalmente na formação do tamanho do cristal. E aqui eu tenho então minerais ditos afaníticos, né, ou que eu não consigo identificar os cristais a olho nu.
e o material fanerítico, que é aquele que eu consigo então identificar esses cristais a olho nu que tem uma textura mais grosseira, né, mais grossa. E aí, relacionando a composição química e a esse processo de formação dos minerais, a gente chega num ponto que é bem importante na disciplina, que vai ajudar a gente a entender principalmente o processo de intemperismo. Então, o que acontece quando a gente tem o resfriamento da lava ou do magma? Então, quando a gente tem o início do resfriamento da lava ou do magma, esse material ele ainda tem bastante riqueza em termos de elementos químicos. Então, esse material ainda tem bastante cálcio, magnésio, ferro, entre outros elementos químicos. E aí a gente tem a possibilidade de formar minerais mais elaborados, vamos dizer assim. Então, minerais que tenham maior quantidade de ferro ou de magnésio, ou que tenham maior quantidade de cálcio ou potássio na sua estrutura. E aí eu tenho a formação desses minerais, e aí geralmente, como eu tenho a grande presença desses elementos químicos divalentes, o silício, quando se cristaliza nesses minerais, ele sempre vai ter então aquele cátion, aquele divalente que eu falei para vocês que fazia uma ligação fraca entre um tetraedro e outro, ele sempre vai estar presente nesses minerais, ligando um tetraedro, ou um a cada dois, uma ligação a cada 2 ou 3 tetraedros, vai ter um desses cátions lá. E ao passo que esse material vai se resfriando cada vez mais, eu já não tenho mais tanto cálcio, magnésio, ferro ou outros elementos químicos porque eles já foram consumidos anteriormente, né? Então, aí o material já vai se tornando cada vez mais pobre, e aí aquele tetraedro de silício ele não tem mais com qual outro elemento químico ligar, e ele se liga a outro tetraedro de silício porque é o que está mais abundante, né? E aí eu tenho a formação de minerais não tão elaborados e que tem um grau de polimerização maior. Aquela polimerização que eu falei para vocês lá atrás, ela vai ser maior principalmente nessa fase intermediária e tende a aumentar na fase final de formação ou de resfriamento dessas rochas, né? Então, nessa fase aqui é muito comum formar esses minerais como a biotita, né, ou esses materiais pilossilicatados. E aí eu chego aqui no final do processo, onde eu tenho bastante silício, aí eu já formo minerais com um alto grau de polimerização, porque já não tem mais outros elementos químicos para fazer essa ligação entre os tetraedros. E aí, no final das contas, eu tenho lá o quartzo, não tem mais outro elemento químico para ligar os tetraedros de silício, só tem o silício. E aí, como o quartzo é somente a ligação desses tetraedros de silício, é ele que forma lá no final do processo de resfriamento da lava ou do magma. E o que acontece? Se a lava ou o magma eles são muito ricos em silício, tem uma quantidade muito grande de silício, ele vai começar o resfriamento já na fase de baixo aqui, né? Então ele já não vai conseguir formar esses outros minerais, porque ele já vai estar formando aqui o feldspato, a moscovita e o quartzo, né? Não vai ter condições de formar esses outros minerais aqui de cima. E aí a gente também tem uma variação em relação à temperatura necessária para que esses minerais se formem. E aí o quartzo ele está se formando aqui numa temperatura muito próxima da temperatura da superfície da Terra, enquanto que esses outros minerais ferromagnesianos, como a olivina, a anortita, eles se formam em condições de temperatura muito mais alta do que a superfície da Terra. Isso também vai influenciar no processo de intemperismo e a gente vai discutir isso mais na próxima aula. E aqui é um esquema também para mostrar como é que a gente faz a classificação dessas rochas, né? Então, rochas mais ácidas e rochas mais básicas. E aqui a textura fanerítica, ou aquela que eu consigo ver os minerais a olho nu. E a textura afanítica, aonde eu já não consigo mais tantos detalhes assim, não consigo ver os minerais de forma individualizada. Então, se eu tenho um material ácido,
e com uma textura fanerítica, textura que eu consigo separar os cristais a olho nu, eu chamo de granito. Se eu consigo identificar esses minerais a olho nu, mas ele tem uma coloração mais escura, eu posso chamar de gabbro ou de peridotito. Então, são uma forma simplificada da classificação dessas rochas, né? As rochas ígneas. Beleza? E aí, partindo para as rochas sedimentares, a gente tem que, para formar essas rochas sedimentares, a gente precisa que o material passe por essas 4 etapas aqui. Então, primeiro, a gente precisa de uma decomposição de rochas, né, por um processo de temperismo. Aí, depois, o material que foi temperizado dessas rochas precisa ser transportado, removido do local original e ser transportado, então. E esse material transportado ou removido, ele precisa ser depositado em algum local. Mas, mesmo assim, depois de ele ser depositado, o último passo que eu preciso é que ele sofra, então, uma consolidação para que ele forme aquela estrutura densa da rocha, né? Ou uma estrutura mais agregada, uma estrutura mais firme para formar a rocha, que é o que a gente chama, então, de litificação. É o último processo para formar essas rochas sedimentares. Aí, dentro dessas rochas sedimentares, eu tenho a classificação em clásticas, que são aquelas que as partículas são transportadas. Eu tenho umas rochas químicas onde os cristais eles se precipitam na solução. Então, assim como se eu colocar bastante sal na água e deixar ela fervendo, vai chegar um ponto onde a água fica tão concentrada em sal, em cloreto de sódio, que ele vai precipitar o cloreto de sódio no fundo do recipiente, né? E aí, por fim, eu tenho também sedimentos orgânicos que podem formar, por exemplo, turfa ou carvão, né, que seriam outro tipo de rocha. Então, aqui é um outro exemplo mostrando, né, os sedimentos, a compressão e, posteriormente, a litificação ou agregação e adensamento desse material, né? Então, aqui eu tenho esses materiais depositados, eu consigo ver aqui cada evento de deposição desse material e depois de passar pela litificação, ele ganha essa estrutura e consegue permanecer em pé. Então, esse material, essas partículas que estão aqui, só permanecem em pé desse jeito porque passaram pelo processo de diagênese e litificação. Então, alguma coisa faz um cimento nesse material e deixa ele aglomerado, agregado desse jeito aqui, para então formar a rocha sedimentar, né? E por último, então, a gente tem as rochas metamórficas, que são aquelas que passaram pelo processo de mudança na sua forma ou estrutura. Pois bem, as rochas metamórficas, elas podem sofrer essa alteração da forma, da estrutura ou da mineralogia por um agente externo, que pode ser um ou mais desses, né? Entre eles pressão, temperatura, tensão ou fluidos. Pois bem, esse aumento de temperatura e pressão, ela pode se dar, então, pela intrusão de um corpo de magma, né, que pode aumentar a temperatura ao lado dessas falhas, e aí essa temperatura vai aumentando também a tensão sobre esse material e promovendo a alteração de sua mineralogia e da sua forma. Ou a gente pode ter também esses processos ocorrendo aqui no contato entre as placas tectônicas, onde eu tenho um atrito muito grande, tenho uma energia muito grande envolvida, e aí o aumento dessa pressão também gera um aumento de temperatura e um rearranjo dos minerais, e até mesmo a formação de novos minerais. E aí eu tenho essas zonas aqui formando, então, as rochas metamórficas. E aí eu tenho diferentes minerais que são indicadores do grau de metamorfismo que eu tenho dessas rochas. Então, rochas mais ou menos metamórficas, né, ou passaram por um processo mais ou menos intenso de metamorfismo, podem ser identificadas pela presença ou ausência desses minerais aqui. Então, o que é o comum? O comum é que em um processo mediano de metamorfismo, eu tenha a orientação desses minerais. Eu consigo ver que eles seguem uma direção, eles são orientados, e aí há a formação, então,
de uma estrutura de rocha metamórfica. E aí o grau extremo de metamorfismo é quando eu tenho a separação de material claro e material escuro dentro da rocha. Então, quando eu consigo visualizar essas diferentes bandas de material mais claro e mais escuro, é o indicativo de que eu tenho, então, um intenso grau de metamorfismo. E que esse material aqui, ele quase voltou para o estado líquido, né, liquefeito. Então, era muito muito alta a temperatura, a condição de pressão era muito alta, a ponto de ele sofrer essa separação aqui, quase voltando, então, ao estado liquefeito. Isso aqui é muito comum da gente observar em rochas, por exemplo, da Serra do Mar. Então, aí a gente tem aqui a variação, né, o granito. Quando metamorfizado, ele gera o gneiss, que é o que a gente observa na Serra do Mar. O calcário, quando metamorfizado, ele gera o mármore. Então, calcário e mármore não é a mesma coisa. E aí, na região de Curitiba, a gente tem uma quantidade muito grande de mármore que é vendido como calcário. Então, o pessoal moe bem fininho, calcina, e vende como calcário. Né? O arenito, quando metamorfizado, ele vira o quartzito, e aí muda muito a intensidade ou a suscetibilidade ao intemperismo desse material. E aí, os siltitos e argilitos, quando metamorfizados, podem formar mecaxisto, ardósia e filito, dependendo também do grau de metamorfismo em que eles foram submetidos. Né? E aí, qual que é a importância dessa geologia para o solo? Só para a gente finalizar o conteúdo. Né? Então, a gente tem aqui dois exemplos de rochas, né? Uma rocha básica ou máfica e aqui uma rocha ácida ou félsica. Então, aqui a gente tem esses dois exemplos de rocha, né? Cada um com seus minerais. Você vê que as rochas máficas têm menos quartzo, ou quase nada de quartzo, né? E aí essas rochas ácidas já têm uma quantidade maior de quartzo, que são esses minerais brancos que a gente consegue observar aqui na imagem. Pois bem, e aí a gente tem como resultado esses dois solos, né? Em condições parecidas, a gente tem esses solos profundos e bem avermelhados, uma fertilidade química enorme, né? Que são esses solos derivados de basalto. E aqui os solos já um pouco mais ácidos, os solos mais rasos, os solos mais pálidos, né, com uma fertilidade não tão boa assim, derivados de granito. Então, esse material de origem, a geologia, tem uma influência direta nas propriedades do solo. Potencial e na limitação ao uso do solo. Então, por isso que é tão importante assim a gente saber da geologia para tratar solos, e a gente vai fazer então esse link sempre de solos com geologia, sempre ao longo da disciplina. E aí a gente tem, por exemplo, essas rochas sedimentares, que também têm a sua contribuição na formação dos solos, e a gente vai tratar disso mais especificamente para frente. E aí, quando a gente fala da relação solo e geologia, a gente sempre tem que imaginar a variação que a gente tem ao longo do estado, né, ao longo do Brasil, dessa geologia, e imaginar que cada solo desse, então, ou cada região dessa pode ter solos com propriedades diferentes, e que eu não posso generalizar o manejo do solo. Eu não posso querer usar o mesmo conjunto de práticas que eu uso em solos de rochas sedimentares e em solos de rochas ígneas, por exemplo. São solos com atributos e propriedades completamente diferentes, e que demandam, então, manejos completamente diferentes. Okay?